Olá, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Hoje eu venho compartilhar com vocês uma história, um testemunho de um casal que vai te edificar muito. Você que está passando por esse momento dentro da CCB ou de outra igreja também passando por isso, veja essa história desse testemunho desse casal, deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que tem muita gente dentro da CB na mesma situação desse casal, mas Deus fez uma grande obra na vida deles e eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Vejam só a história dessa moça aqui, gente. Sou a Vi e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha história com Jesus. Bom, eu cresci acreditando que a salvação era algo que eu deveria conquistar com as minhas próprias mãos, que eu deveria ser boa e fazer mais coisas boas do que coisas ruins, e assim eu merecia a minha entrada no céu. Mas toda vez que eu me perguntava se Jesus voltasse hoje, será que eu seria salva? A minha resposta era sempre não. Porque por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse muito, eu nunca conseguia ser boa o suficiente. E eu me sentia muito culpada, ficava muito triste e também sentia muito medo de morrer e não ir pro céu. Mas mesmo me sentindo desse jeito, eu acreditava piamente de que esse era o caminho que me levaria pro céu. Até que um dia uma amiga minha começou a estudar a Bíblia e fazer teologia, e pra mim aquilo foi um escândalo tremendo, porque eu achava muito errado quem estudava a Bíblia e fazia teologia. Eu achava a coisa mais servil do mundo. E daí ela começou a me falar que a salvação não era pelas obras, que ela era pela fé. E eu ficava assim, nossa, mas se é assim, então é um caminho muito fácil. E eu achava que ela tava louca, que ela tava embriagada. É um caminho muito fácil. Vai perguntar para Jesus que sofreu na cruz, né? Ele fez tudo por nós, né? Mas eu entendo a colocação dela aqui, né? Nós também éramos da CCB, né, irmão? Que a salvação não era pelas obras, que ela era pela fé. E eu ficava assim, nossa, mas se é assim, então é um caminho muito fácil. E eu achava que ela tava louca, que ela tava embriagada com conhecimento. E era por isso que eu era tão contra o estudo da Bíblia. Porque a pessoa começa a questionar demais, coisa que ela nem deve questionar. Até que um dia eu vi uma postagem dela falando bem assim: a salvação não depende de você. E embaixo, aos Efésios 2, 8, 9. E ler aquilo foi como um divisor de águas na minha vida, porque ia contra tudo que eu acreditava sobre salvação, só que não era sem fundamento, porque tinha o verso da Bíblia ali. E aquilo começou a me incomodar, comecei a fazer muitas perguntas, só que ninguém me respondia de forma clara ou com base bíblica, e eu comecei a ficar muito confusa. Então um dia eu peguei a minha Bíblia, papel, caneta, me assentei à mesa da minha casa e falei assim: Senhor, eu só vou levantar daqui quando eu entender a salvação. E eu fui lendo, e à medida que eu ia lendo, eu fui entendendo cada vez mais sobre o Evangelho, li todos os pontos da Bíblia que falavam sobre salvação, e eu me deparei com uma verdade que a minha vida toda estava ali. Eu só precisava abrir e ler. Eu finalmente entendi como que a salvação funciona e todo o sacrifício de Cristo na cruz. E que não era sobre o que eu fazia, mas era sobre o que Jesus fez. E isso transformou minha vida de uma maneira tão grande, porque a salvação deixou de ser uma dúvida para se tornar uma certeza. Não porque eu sou uma pessoa perfeita e eu nunca erro, mas porque Ele pagou por todos os meus pecados e eu vou ser salvo. Não por mim, mas por Ele. Quando eu finalmente entendi o Evangelho de fato, eu liguei pro meu marido e mostrei para ele todos os lugares da Bíblia que eu tinha lido, e ele chegou na mesma conclusão que eu, e nós fomos alcançados pelo Evangelho naquele dia. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou separar em duas partes. Quando vocês verem esse vídeo, provavelmente a segunda parte já vai estar postada. Olha aí, gente. Começou a ler e entender que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie. Tem a segunda parte do vídeo aqui, gente, ó. Agora vai ficar melhor a história ainda. Calma que a história vai ficar melhor. Deixa eu pôr ela na tela aqui para começar o vídeo na hora certa, né? Ó, veja só o que aconteceu aqui, ó. Para aí, vídeo. Deixa eu parar ele aqui, aumentar o som para você ouvir aqui. Olha só, tem mais esse vídeo e mais um, gente, ó. Depois disso, nós acabamos decidindo mudar de denominação, e por conta dessa nossa decisão, a gente foi muito atacado, muito criticado. Nós ouvimos palavras difíceis, ataques contra a nossa vida, nosso casamento. Foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida, onde nós mais fomos testados. Mas veja só, gente, começou a ser atacado por pessoas da instituição. Instituição CCB, né, gente? Aí.
Somos celosos de boas obras, né, irmã? A gente foi muito atacado, muito criticado. Nós ouvimos palavras difíceis, ataques contra a nossa vida, nosso casamento. Foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida, onde nós mais fomos testados. Mas a cada situação difícil, a cada palavra dura que a gente escutava, a gente se uniu muito como casal. Lia a Bíblia, orava cada vez mais. Nós conhecemos pessoas maravilhosas que contribuíram muito para a nossa caminhada cristã. E a cada dia que passava, a gente tinha certeza de que a gente não estava errando, que a gente estava agindo conforme a vontade de Deus para nossa vida. E quando tudo começou a melhorar, nós decidimos mudar de país. Então nós viemos para a Itália. E entre começar a nossa vida do zero e adaptação nesse novo país, nessa vida nova, eu acabei me distanciando muito das coisas de Deus. Não lia mais a Bíblia, as minhas orações passaram a ser mais rotineiras, com palavras vazias. E por conta disso, eu acabei adoecendo muito. Fiquei muito mal, sentia um vazio muito grande dentro de mim. Tinha dias que eu não tinha forças para levantar da cama, passava horas ou o dia inteiro sem comer e pedia para que Deus tirasse minha vida, porque eu não via mais sentido em viver, em fazer nada. Eu tinha todos os motivos para me sentir feliz, mas eu só sabia sentir tristeza. Eu cheguei a um ponto em que eu não me reconhecia e eu não sabia mais quem eu era. E minha vida, que era tão feliz e colorida, agora já não tinha mais cor. Olha só, gente. Agora tem a terceira parte aqui. Olha que forte esse relato, hein, gente? Vou pôr na tela aqui para vocês. Peraí. Essa é a última parte do vídeo que eu vou colocar a história deles para vocês. Tenho certeza que vai servir essa história para muitas pessoas, gente. Essa é a terceira parte do vídeo. Veja só. Conversando com meu marido, nós decidimos começar um tratamento com a terapia. E isso me ajudou muito, eu melhorei muito, aprendi muito. Mas mesmo assim, eu ainda sentia aquele vazio, aquele buraco no peito, sabe? Mas um dia a minha terapeuta falou assim pra mim: Vi, você precisa buscar na fonte de água viva. A terapia, ela é ótima, mas ela não é suficiente se você não buscar o reino primeiro. Então eu me dei conta de que eu não abria a minha Bíblia para ler pelo menos um versículo há meses. E eu fiz comigo mesma o propósito de ler um capítulo de Lucas por dia. E um dia eu me prostrei aos pés do Senhor, orei e depositei sobre as mãos dele todas as minhas angústias, o vazio que eu sentia, aquela tristeza, confessei os meus pecados, pedi que o Espírito Santo me tocasse naquele momento, para que eu sentisse aquela alegria de novo, aquele amor, aquela felicidade que eu tinha de antes. Chorei muito e me quebrantei aos pés do Senhor. E Ele me tocou, Ele me curou, Ele me abraçou e Ele me amou de uma forma tão genuína que só Ele pode amar. Eu senti a presença de Deus de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Aqui prostrado no chão da minha casa. E hoje eu posso dizer pra vocês que depois desse ano tão difícil, esse com certeza foi o ano mais difícil da minha vida, com tantas mudanças que eu achei que nunca aconteceriam na minha vida, também foi o ano em que eu mais estive perto de Cristo. Isso não é sobre igreja, não é sobre denominação e nem religião. É sobre o quanto Cristo e só Ele pode transformar a vida de uma pessoa, assim como Ele transformou a minha. Tudo que a gente tem que fazer é se arrepender e se achegar aos pés dele. E permitir verdadeiramente que ele nos transforme, que ele cuide das nossas feridas. Eu não poderia finalizar esse ano sem compartilhar com vocês tudo que Jesus fez por mim. Eu espero que você que está ouvindo, se você estiver passando por uma situação semelhante, que você saiba que só ele pode curar. Só Jesus tem o poder de trazer de volta a tua alegria. Tudo que você precisa fazer é buscar a fonte de água viva. Fonte de água. Que lindo, né, irmãos? Que lindo o relato dessa moça aí, né? Olha só, gente, não deixe de fazer terapias, não deixe de tomar remédios, mas não deixe de buscar a Deus em oração, irmãos. Busque a Deus em oração, seja sincero, seja claro, fale a verdade, coloque os seus sentimentos, seus pensamentos, suas dúvidas, o que você não entende, mas o Senhor te compreende, gente. Ele não vai te julgar, seja sincero. Se prostre diante de Deus. Eu fiz isso, irmãos, eu fiz isso. Quando eu estava no processo de sair da CB, sai, não sai, um monte de coisa começou a vir à tona, as pregações absurdas, as heresias, os enganos, irmãos, eu entrei numa confusão na minha mente. Irmãos, eu também, por toda a minha vida, 40 anos, irmãos, 40 e poucos anos, nunca tinha precisado tomar um remédio, nunca tinha passado remédio forte para dormir, nada, irmãos. E eu comecei a ficar assim, sem dormir, ansioso, angustiado, sem saber que direção tomar. E fui no médico, ele me deu remédio, eu dormia, mas no outro dia ficava ruim.
E eu falei, não, tá errado. Eu nunca precisei disso. Eu fui nos pés do Senhor, dobrei meu joelho, entrei no meu quarto, falei com Deus, Senhor, eu preciso de ti. Sem o Senhor nada sou. Por favor, tenha misericórdia. Preencha a minha vida, preencha a minha alma, preencha meus pensamentos, meus sentimentos, Senhor. E naquele dia o Senhor me visitou tão forte mesmo, irmãos. E o Senhor me libertou. Faça isso, busque a Deus de um puro e sincero coração. Tá bom, irmãos? Lindo relato dessa moça. Quantos que acham que estão sofrendo dentro de igrejas, religião, dentro de religião, né? Que, irmãos, acham que serão salvos por mérito, pelo seu cabelo, pelas suas vestes, pelas suas roupas, e fazem disso, irmãos, coisas para méritos de salvação. E o mérito é todo de Jesus naquela cruz, que ele nos salvou. Irmãos, deixa o like, compartilha esse vídeo, inscreva no canal. Irmãos, estamos ajudando aquela irmã viúva. Irmão, falta somente, irmãos, eu estava vendo aqui, falta somente R$700 para nós juntar os 2.300. Ela precisa pagar o quarto aluguel que ela deve até o final do mês. Se você não sabe da história, ela, viúva, o marido deixou umas casas de aluguel, deixou uma casa para ela, uma renda. A própria filha, irmãos, na hora de fazer o inventário lá, pegou todos os bens dela e pôs ela para fora de casa, você acredita nisso? E pegou o dinheiro da casa de aluguel para ela, alugou tudo, pegou o dinheiro que estava no banco. Irmãos, ela entrou com o processo, conseguiu ganhar em Alfenas, em Uberlândia, foi para Brasília, ela ganhou, só falta agora execução, irmãos. Tá bom? E ela precisa pagar o 4 meses de aluguel até o final do dia 20 de janeiro. Então, irmãos, ajude. São 4 mil. Aí, o pessoal da Igreja Assembleia de Deus conseguiu arrecadar R$1.700 para ela. Então, falta 2.300. Está faltando R$700, irmão. Então, já temos 1.000 e pouco aqui, irmãos. 1.400 e pouco. Falta R$700 para a gente pagar esse aluguel dela. Ela disse que assim que ela recuperar os seus bens, suas casas de aluguel, ela vai ajudar no canal sempre que aparecer necessidade. Tá bom? Deixa o like aí, se inscreva no canal. E não esqueça, sábado agora e domingo agora, estaremos em Araçariguama, aqui em São Paulo, na Castelo Branco, entre Sorocaba e Itapevi. No Vale da Benção, junto com o Juliano, os irmãos do Medita Fé, tá bom? Contamos com a presença de vocês. No domingo teremos 10 horas da manhã o batismo e após o almoço teremos teremos a ceia, né? São os marcos antigos que não saem de nós. Teremos a ceia, tá bom, irmãos? Se você quer vir para passar o dia com a gente, o almoço, irmãos, é R$47. Você pode passar no cartão, não tem problema, tá bom? Vem estar conosco, irmãos, se alegrar, louvar e adorar a Deus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Quantas obras! Efésios 2, 8 e 9 tem sido um marco na vida de muitas pessoas que estão sofrendo dentro de igrejas que são religiosos, não fazem das pessoas cristãos, não apresentam Cristo, apresentam doutrinas, tópicos, usos e costumes e deixa Cristo de lado. Quantos estão sofrendo? Mas Efésios 2, 8 e 9 tem feito um grande despertar dentro da vida das pessoas. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie. É só crermos que Deus enviou o seu Filho Jesus, ele morreu por nós na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a salvação, por amor de nós e para perdão do nosso pecado. Então, quem puder ajudar, irmãos, para a gente pagar o aluguel dessa irmã, falta R$700. Se esforça, irmãos, se esforça. Irmãos, a instituição está abandonada, os órfãos, viúvos, enfermos, mas em Tiago 1:27 está dito assim: a pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta, cuidar dos órfãos e da viúva nas suas dificuldades e afastar da corrupção do mundo. O diácono foi na casa dela, viu a situação, sabe de tudo, fingiu que nada pôde fazer e nada fez. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. Leia a Bíblia, irmãos. Ore, busque a Deus. Só Ele pode, irmãos, preencher todo o nosso vazio, toda a nossa alma. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe e até amanhã, meio-dia, na live, se Deus quiser. Abraço.